Alô! Alô! O Pulando a Cerca com vocês. Mais uma vez, Pulando a Cerca com vocês. Dia 9 de outubro de 2009. O Pulando a Cerca é um programa que não tem personagem. Tem personagem, doutor, professor, aqui tem pessoas falam para as pessoas emocionam as pessoas. E o Pulando a Cerca é no canal 17, a canal da UF, não tem censura, não tem pauta, a vida é como ela é. Pulando a Cerca dar visibilidade, dar uma nova vida. Eu sou o único apresentador do mundo que já tive um AVC e estou aqui na televisão. O AVC é a doença que mais mata no Brasil. É uma irresponsabilidade social. A população não tem informação, tratamento adequado na emergência, não tem campanha, não sabe como agir. Por quê? E por quê? Então, Pulando a Cerca mais uma vez. E hoje nós vamos ter uma especialíssimo Pulando a Cerca, uma especialidade de pular cerca. Vamos chamar aqui o simpaticíssimo, o agradabilíssimo, o justíssimo, conhecidíssimo, um patrimônio brasileiro, uma pessoa que é digna, ética, caráter adequado, uma pessoa que todos nós precisamos aprender alguma coisa. Vem aqui pular a cerca o Modesto da Silveira, o doutor Modesto da Silveira. Pule, é toda sua. Meu querido. Tudo bem? Tudo, você tá tranquilo? Tá o quê? Tranquilo. Muito tranquilo, principalmente depois de ouvir você dizer que aqui não tem censura. Isso. Você pula a cerca para um mundo especial, um mundo ideal. Mas vou estar tranquilo. Fez xixi? Fiz preventivamente, perguntei ao Jorge, onde é o banheiro? Afinal, vou entrar para a guerra, preciso entrar preparado. Mas é uma guerra muito boa, uma guerra justa. Guerra da liberdade, isso, guerra do sem censura, né? Então, Modesto, qual é a sua idade? Olha, por enquanto eu só tenho 82. Que maravilha. Mas quando os meninos aí tiveram 82, me chamem para festa. Claro. E Modesto, você nasceu aonde? Olha, eu nasci num lugar que não está no mapa. Está no Brasil, mas não está no mapa do Brasil. Então está no mapa. É um lugarejo chamado Ponte Alta, que não tinha nem ponte, portanto não podia ser alta. Mas é um município de Uberaba. Hoje é uma vila bem conhecida, tem uma indústria e tal. Mas no meu tempo, não, só havia lavradores, trabalhadores rurais, inclusive sem terra, como a minha família. E é Uberaba, município de Uberaba, Ponte Alta. Depois me criei em Uberlândia, que é uma cidade... Beraba e Berlândia. Beraba, Berlândia e a B do Araguari. Claro. A B de beleza do Araguari. Claro. E como é que foi a infância, ô Modesto? Você vai falar aqui que você nunca falou. Tá bem. O personagem todo não conhece, mas a pessoa é uma coisa importante. Como é que as pessoas chegaram? Como é que foi a infância? O que marcou essa infância? A minha infância, tudo que eu me lembro dela foi muito boa, mas diferente. Totalmente diferente. Como eu falei aqui, meus pais eram lavradores sem terra e
E menino, naquele tempo, naquele lugar, brincava já trabalhando. Fingia que estava brincando, mas produzindo e trabalhando. Eu, por exemplo, só que eu me lembro, aos 6 anos eu tinha a minha lavourinha e produzia. E o que tinha nessa lavourinha? Eu plantei feijão. Feijão? Feijão. Foi a minha primeira plantação, foi feijão. Aliás, se você tirar o meu sapato e a meia, você vai encontrar cortes de enxadinha bem amolada. Porque na roça é assim, Daniel. O menino pequeno aproveita as enxadinhas que os adultos usaram e que vai diminuindo de tamanho. Ela, em vez de grande para adulto, vai ficando pequena. Isso. Essa pequena é do menino que vai brincar trabalhando, né? Então, o menino, em geral, é muito cuidadoso, amola muito bem. E por amolar bem a enxadinha, como o menino pobre sempre andava descalço e anda ainda hoje, né? Minha primeira botina amarela, de couro cru, Você tinha que idade? Mas aí eu já tinha 14 para 15 anos. Para 15 anos. A primeira? Mas essa primeira infância que foi lá na roça. Depois, quando eu fui para a cidade, aí eu fui ser operário. Operário, sabe de quê? Diga. Operário de pedreira, produzindo. Eu mal conseguia carregar a pedra em que ia trabalhar, mas trabalhava produzindo a chamada cantaria simples, cantaria grossa, pedra aparelhada, que era paralelepípedo, meio fio, entendeu? Então eu trabalhava nisso. E aí também tenho marcas no corpo. Se você quiser, dá para ver, olha. Das mãos aos pés eu tenho estilhaços de aços de ferramenta que eu usava para trabalhar na pedreira. Mas qual o trabalhador brasileiro que não tem marcas de... É até corpo? Visível. Você pode olhar aqui, nas pernas, ou quando não vê, às vezes é tão profunda que você não vê, mas passa o dedo e sente que ali tem um corpo estranho. Pois é. Curiosamente, às vezes eu hoje passo em aeroportos, e muitos deles, aquele aparelho grita, né? Cri, 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 cri. E eles até me perguntam, o que você tem no corpo? Eu digo às vezes a eles, são sinais de guerra, resquício de guerra. Como? Que guerra? Você não participou de guerra? A guerra da sobrevivência, a guerra pela vida, né? E nessa guerra pela vida, o trabalhador sempre fica com muitas marcas no corpo. Fica, e na alma também. Verdade. E a mágoa é uma coisa terrível. E como é que você passou da cantaria para o mundo? Olha, olha, a guerra para a sobrevivência foi grande, mas para o mundo, o aprendizado do mundo, e através do estudo, para estudar a guerra foi maior ainda. Eu tive sorte que eu fiz o primeiro ano do primeiro grau, que na época eram 4 anos, aprendi a ler e escrever precariamente, portanto, mas eu fui um dos 3 meninos que tiraram nota 10 no primeiro ano, final. Um dos 3 de uma turma de 35, se não me engano. E depois a inviabilização para estudar. Vou te contar como era o mecanismo na época. Fala! Na minha cidade, eu já, garoto, morando em Uberlândia, trabalhando em pedreira, era assim, o menino pobre tinha que trabalhar durante o dia, né? Ainda que muito jovem, como eu, aos 9 anos, na pedreira. Tinha que trabalhar durante o dia, só podia estudar à noite. Mas à noite era proibido. Até os 14 anos completos, você não podia estudar à noite. Só podia de dia. Mas tenta trabalhar de dia, só podia estudar à noite. Então, você entra num mecanismo que inviabiliza o pobre. Inviabilizava na época, hoje é muito melhor, mas mesmo assim dificulta em alguns lugares. Ainda, até hoje é difícil assim. No meu tempo era impossível você estudar de dia, porque tinha que trabalhar. Pois bem, e havia o colégio público, digamos, de ginásio, o colégio era estadual público, era gratuito, mas só funcionava de dia. À noite, não. Então,
que é que acontecia? O menino rico ou de classe média estudava de graça de dia. O menino pobre não podia estudar de dia e não podia estudar à noite, porque não havia colégio gratuito à noite. Então, simplesmente mantinha a estratificação social desejada pelo sistema. Menino pobre continua pobre, operário só aprende a ler e escrever, o necessário para ser bom produtor. E você conseguiu fazer essa mágica como de ter ascendido? Vou te dizer qual é a mágica. Eu sonhava, fui à escola pública antes dos 14, tentando, impossível. Só depois de 14, comprovado. Muito bem. Mas eu, quando ia da Pedreira para minha casa, mais ou menos no meio do caminho, a 6 quilômetros, passava a 6 quilômetros da minha casa à Pedreira, eu passava a Avenida Cesário Alvim. Eu passava e via os meninos entrando na escola. Aí me interessei muito em ver como eu posso, quem sabe, estudar nessa escola. Para sorte minha, era um senhor cego, maravilhoso professor, chamado Benedito Marra da Fonseca. Benedito Marra da Fonseca, é o nome desse professor cego. Aliás, ele tinha outros irmãos cegos também. Mas como ele era um cego que enxergava mais que via. E enxergava mais do que quem tem muitos olhos. Pois é. Pois bem. Aí fui conversar com o cego, ele falou, vem meu filho, vem. Ele cobrava baratinho, mas veja o que ele fez. Aí, logo depois, ele disse, escute, você não quer ser meu ledor? Eu nem sou bom ledor, eu gosto de ler. Então, você quer ler para mim? Aí você lê para mim, eu não te cobro nada, e deu jeito de não me cobrar nada e me ensinando mais ainda, porque o contato com ele era bom, era um homem muito intelectualizado e inteligente. Ele não me cobrava nada e a leitura que eu fazia para ele, geralmente era uma leitura muito boa, quase sempre o que não havia em braille, né? O que não havia em braille, ele tinha livros bons, que não tinha em braille, então eu ia ler para ele, como por exemplo, sei lá, história de Bolívar, história dos grandes homens da história, e com isso eu estava, ao mesmo tempo, não pagando escola e aprendendo duplamente. A aula que ele me dava... Então, era uma mágica. Foi uma mágica. Fantástico. Deixa eu contar mais. Diga! Chegou um ano depois de estudar com ele, ele disse, Modesto, faça aquele vestibulinho, que era o curso de admissão para o ginásio. Aí eu disse, mas professor, eu não posso pagar. Ele disse, faça assim mesmo, vamos fazer um teste. Resultado, eu fiz, coincidiu que tirei o primeiro lugar, e eu disse, mas eu não posso pagar. Automaticamente veio uma oferta de bolsa, que eu desconfio que ele manipulou, desconfio que ele sugeriu. Veio uma oferta de bolsa para o menino que mantivesse o primeiro lugar no colégio. Como coincidiu, fui tirando esse primeiro lugar, nunca paguei escola, mesmo na melhor escola privada que havia em Uberlândia. Deu tão certo que o diretor me convidou para trabalhar na escola. Eu trabalhei na escola e aí foi sendo mais fácil a vida. Porque... E depois, como é que foi adolescente, o adulto, o jovem no Modesto? Olha, já estava na escola bom aluno. Como é que foi essa... você está dizendo aqui, o espectador, ele tem que... Poxa, como é que pode? O cara não tinha nada, era um lavador, e como é que conseguiu crescer pulando a cerca? Olha, não tinha nada não, tinha muita coisa. Primeiro, eu tinha uma mãe excepcionalmente boa e sensível. Meus irmãos também. Quantos irmãos? Minha mãe teve 5 filhos, um deles, o segundo, morreu muito pequeno, e nós vivemos 4 com a minha mãe, que infelizmente, ou quem sabe, não sei se infelizmente ou não, se separou do meu pai, e ela teve que nos manter sozinha, por ignorância e também um pouco de orgulho. Eu sei que, de qualquer maneira, como todos nós, minha mãe trabalhava loucamente e meus irmãos trabalhavam também desde muito cedo, e era uma família bastante unida. Então, a mágica era a família. Família.
Olha, eu acho que uma família estruturada ajuda muito as pessoas. É verdade. Mas ajuda, é uma base. É uma base excepcional. Todos nós não tínhamos que perguntar nem esperar mandar trabalhar. Automaticamente trabalhávamos, todos nós. Por exemplo, quando por acaso às vezes faltava o trabalho na pedreira, porque era temporário, dependia de orçamento da prefeitura, então a gente aí fazia qualquer outra coisa. Por exemplo, continuamente, cumulativamente, a gente era lenhador, porque era fogão a lenha. Nós tínhamos constantemente buscar lenha ou então serragem das serrarias. E vendíamos ou levávamos para os vizinhos, eles às vezes davam um trocado e tal, né? Então a gente vivia constantemente, fim de semana sobretudo. Durante a semana trabalhávamos em qualquer coisa, mas basicamente na pedreira, e fim de semana, além da igreja obrigatória pela minha mãe, a gente carregava lenha, buscava serragem, engraxava sapato, qualquer coisa que ajudasse a render. Era um hábito, a gente como que trabalhava se divertindo, sofrendo alegremente, entendeu? E como é que você ultrapassou o Berlândia? Como é que foi o impulso depois da escola? O que foi? Olha, o sonho, pelo menos eu sentia meus irmãos também, sobretudo aquele mais do que eu, o João, a Helena, minha irmã menor, o meu irmão José, todo mundo trabalhava e tinha um certo sonho. E esse sonho facilitou a gente com o suporte de uma mãe estimuladora, trabalhadora e muito carinhosa. Isso tudo foi levando a gente a um caminho natural de possível progresso. E depois algumas pessoas generosas, como o professor Benedito, o diretor da minha escola, que era Milton Porto, era o dono, o diretor da escola, que reconheceu, deu estímulo. E depois que eu terminei lá o ginásio, lá não havia o curso colegial, só havia da maneira como eu lhe disse, né? Só de dia para menino rico de graça. Só de dia para menino rico de graça. E à noite não havia. O que havia era particular e era caro, nós não poderíamos pagar. Mas, quando eu terminei, por exemplo, entrei, estava indo muito bem, o meu irmão e minha irmã entraram pelo mesmo caminho. O meu irmão um pouco mais velho e minha irmã um pouco mais nova foram seguindo o mesmo caminho e deram muito certo também. Então, assim. Modesto, eu vou te perguntar agora o seguinte: qual foi o momento mais dramático da tua vida? Mais do que amado? Não, dramático. Dramático? Olha, eu sei lá, houve alguns momentos dramáticos, inclusive quando a minha vida estava em risco. Mas o mais dramático foi o período de 21 anos da ditadura militar, quando aí, depois de longa história, eu me converti. Eu me tornei advogado e poucos anos depois veio o golpe militar no Brasil e eu mergulhei nessa luta contra a ditadura em defesa dos perseguidos. É verdade. Foram 21 anos dramáticos e continua ainda, de certo modo, porque há muitas sequelas desse tempo. Há muitas sequelas desse tempo e quanta coisa ainda hoje. Às vezes me pedem uma ajuda, um parecer, uma palestra, e eu dou. Às vezes me convidam até, como eu fui. Bom, dentro dessa história toda, estávamos ainda na ditadura quando o único partido tolerado de oposição era o MDB, depois o PMDB, né? Então, eles me fizeram candidato quase à força. Quase à força eu fui candidato a deputado federal. E acabei sendo o mais votado dos progressistas do Rio de Janeiro. E com isso fui para Brasília. Ainda já quase um pouco no fim da ditadura, quando a ditadura estava em declínio, ou melhor, estava estertorando até, porque ela sentia o seu próprio fim, estava estertorando e fazendo loucuras, criando um verdadeiro terrorismo de Estado, né?
praticando atos terroristas contra cidadãos e instituições que eles julgavam prejudiciais à tirania. Enfim, esse foi um período longamente dramático, sobre o qual, se você quiser perguntar, pergunte, senão eu vou contar a minha. Pule a sua cerca. Olha só, e qual foi o momento mais bonito do Modesto? Você vai revelar aqui o momento mais bonito. Olha, sei lá, em termos momento profissionais, bonito? Em termos profissionais... Não, pessoais. Ah, bom. Isso também é pessoal. Então qual foi o momento? Em termos pessoais, é claro, sempre que você está se sentindo bem, você buscou e conseguiu algum nível de felicidade, como, por exemplo, o encantamento da namorada, da companheira, do casamento, né? Esses foram muitos, sobretudo quando nasceram as minhas filhas. Quantas são? 3. São mulheres. 3 mulheres lindas. 4 com a esposa. 4. Eu houve um momento em que eu disse, eu tenho, sei lá, 6, 8 fêmeas na minha casa. Minhas 3 filhas, minha companheira e as cadelinhas, elas só gostavam de fêmeas. E as cadelinhas. E você é o único macho. Eu era o único nesse harém de fêmeas. Mas é uma coisa legal, a beleza está outra vez na recordação da família. Também. Da de Uberlândia. Meu querido, eu acho que a beleza é um pouco estado de alma. Por exemplo, aquele menino que só não passou fome, talvez não tenha morrido de subnutrição, graças ao cerrado, que era rico em frutas, e os vizinhos generosos deixavam a gente brincar de comer fruta nos terrenos deles. Eu era um menino muito alegre. As manhãs, para mim, eram luminosas, apesar de toda aquela dificuldade. Eu acho que alegria, felicidade é muito estado de alma, né? E a perspectiva, você sonhar e ir conquistando, ainda que lentamente, milímetro por milímetro. Mas, depois de adulto, já no Rio, aqui no Rio, e já advogado de perseguidos políticos, os momentos de maior alegria minha, sabe quando é? Quando eu voltava do DOI-CODE, do DOPS, do SOPS, do CENIMAR, do CISA, do CIE, quando eu voltava de lá, tendo a certeza de que a minha presença tinha evitado ou minimizado torturas. Ou quando eu, por habilidades habilidades um tanto diplomáticas, um tanto ousadas, eu tinha certeza de que aquele preso político marcado para morrer não morreria mais. Posso dar exemplos e nomes dessa gente. Muito, né? Aí era uma alegria pensar, esse homem continua lá sofrendo, mas ele não vai morrer, ou não vai mais ser torturado. Aí era uma alegria, eu voltava às vezes de uma prisão política cheio de alegria, sabendo que aquele preso, aquele meu cliente não deve mais morrer, a não ser que eles sejam burros ou loucos. Pois é, e essa alegria que você falou, ela alegria até hoje, ao 82, o garoto que estava na roça com uma enxadinha, cortando o pé e falando para as pessoas, para a família, olha, é muito legal. E qual é a diferença entre o garoto do Cerrado e a prisão do DOI-CODE? A força é a mesma, e você continua o garoto. Continuo, claro que eu continuo. O garoto. Sabe por quê? Porque eu continuo sonhando, lutando por esse sonho, e sei que a melhor maneira, além do estudo, é o trabalho, né? O trabalho é você saber, e saber que você tem direitos que paralelamente acompanham os deveres. Se você cumpre um dever,
você passa a ter um direito correspondente Pois é, Modesto, então o trabalho é legal, mas o prazer, a satisfação, o tesão. É isso. Tesão pela vida. Pela vida, isso. E quem tem tesão pela vida não esmorece, não fracassa. Pode ser uma vez, mas adiante vai conseguir. E isso é a coisa que mais a população brasileira tem tesão. Pode ter prisão, pode ter restrição, mas a pessoa tem tesão. Isso é importante, ter tesão pela vida. Claro, ela é por tudo, pela vida, pela companheira, enfim, pelo estudo, pelo trabalho. É interessante, se você descobre no trabalho uma distração também, uma vontade de melhorar, de aperfeiçoar, de ser melhor. Quer ver como eu consegui ser operário? Eu era assim, naquele momento, eu era de 8 para 9 anos, eu era, lá em Uberlândia, aquilo que a gente chamava de boieiro. O boieiro é o menino que carrega a boia da casa do operário para o local onde o operário trabalha. Pelo menos lá em Uberlândia era assim, e acredito que no Rio também haja lugar que se chama de boieiro, aquele menino que carrega a boia. Então eu levava a boia para a pedreira do senhor Adelino, e lá o operário de pedreira que eu levava se chamava Albertinho, Betinho, como a gente chamava. E aquele Betinho, um dia, enquanto ele ia comer lá com os outros operários, e o patrão era um homem humilde, também comia com eles, eu ficava brincando na chamada praça. Chama-se praça aquela área em que o operário fica produzindo paralelepípedo, meio fio, ou alguma pedra aparelhada. Então, enquanto ele fazia lá, eu trabalhava uma pedra. Eu pegava a ferramenta dele e trabalhava a pedra, e ele normalmente, como era comum no tempo, ele já recebia mais do que o necessário para comer, e o resto da boia ele dava para o menino boieiro. Quando ele me chamou foi me chamar, falei: olha, sua boia está lá. Aí eu saí da praça, ele viu a pedra que eu fiz, ele pegou aquela pedra, o paralelepípedo, e levou lá onde nós estávamos comendo, ainda o patrão, outros operários. Ele chegou lá e disse: olha aqui o que o meu boieiro fez. Botou no meio da turma o paralelepípedo que eu tinha feito. Aí o patrão, português, senhor Adelino, falou assim, olhou e disse: para tão mau mestre, tão bom aluno. Isto é, eu fiz uma pedra tão caprichada, tão considerada por eles como perfeita, que o meu chefe não era capaz de fazer. Então, ô Modesto, você talou uma pedra tão boa para o país como o boieiro teria condição de trabalhar aquela pedra bonita, bem feita. O programa Meia Hora é pouquíssimo. Meia hora no dentista é um inferno. Meia hora no hotel não dá nem para começar. Então, vai terminar. O Modesto, já que nós falamos do desenho da pedra, hoje os partidos de esquerda estão construindo um novo desenho, uma nova pedra. Hoje, o PCB, né? E o Modesto está mostrando para ele como é que se faz essa pedra bonita. Um novo desenho, que o antigo está superado e tem um novo, atual. E a pedra do Modesto sempre pode ser uma pedra nova. Olha, eu lhe diria mais, e que seja para os partidos, para os homens de bem, para aqueles que querem progredir e fazer este mundo, este país progredir, que seja uma pedra como aquela em que eu trabalhei, uma pedra que era derrame vulcânico, chamado aquela pedra preta,
que era, na verdade, um basalto. Era pedra basalto, que é tão dura que ela arrebenta o aço. E o aço arrebentado pode até penetrar na gente, mas aquela pedra nunca vai se acabar. É uma das últimas coisas a se acabar. Se nós soubermos botar pedra sobre pedra, pedra sólida, dura, tão ou mais forte do que o próprio aço que me estilhaçou, eu acho que a gente pode construir uma sociedade, construir um mundo, uma humanidade muito melhor do que nós temos agora. É verdade, Modesto, você sempre vai construir e ajudar a construir o mundo com novas pedras. Modesto, novas pedras. Vamos. Em homenagem ao Bernardo, Modesto, novas pedras. O Modesto da Candelaria e das novas pedras. Muito bem. Uma coisa. Como seu ajudante, eu ajudo a construir essa muralha intransponível, ou digamos, este monumento modelo para toda a nossa sociedade. Muitas pedras. 1, 2, 3, pulando a cerca com você. Diz comigo. 1, 2, 3, pulando a cerca com você. Canta. 1, 2, 3, subindo a cerca com vocês.